Vamos meditar num texto base que está em Atos 18, 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém. Nós ouvimos aqui Atos 18, 9 e 10, que a ordem é que seja pregada a palavra e que o Senhor é com sua palavra. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui desejam um dia estar sem pecado? Todos nós desejamos, né? Devemos alcançar esse padrão, porque quando Jesus voltar, Ele vai destruir o pecado. E se nós estivermos agarrados ao pecado, seremos também destruídos. Por isso o pecado não pode fazer parte da nossa vida. E hoje eu queria pregar um tema que é a continuação do último tema que preguei nessa igreja. Vocês lembram? Eu gostaria de ter vindo no domingo pregar essa pregação, mas demorou muito e só vim hoje, só pude vir hoje. Mas eu preguei sobre causas, efeitos e solução. Os irmãos lembram? E temos uma missão em nossas mãos de salvar pessoas através da pregação da palavra de Deus. E nós estudamos, acho que no trimestre passado, nós começamos a estudar sobre a vida de Isaías, sim ou não? Isaías teve os seus pecados passados dele. Não foi isso que aprendemos? Diz que o anjo pegou com uma tenaz, uma brasa viva do altar e... Que momento foi esse? Os irmãos lembram? Ele diz que entrou no santuário e aí ele viu a grandiosidade de Deus e a sua pequenez, a sua situação, um homem impuro, de lábios impuros, pecador como os demais. Mas para ele entrar no santuário, primeiro ele teve que fazer uma coisa: aceitar o chamado. Quando ele aceitou o chamado, ele passou por essa experiência maravilhosa. Sabiam que antes dele entrar no santuário e antes de ele ter a sua iniquidade passada dele, ele já tinha pregado muitas coisas para o povo? Ele já tinha dado mensagens duras para o povo. Aliás, ele achava que ele estava numa situação o quê? Melhor do que o povo. Então Deus deu a oportunidade de ele enxergar também os seus pecados. Ele não era tão justo como pensava. Então a minha pergunta é: você quer um dia estar sem pecado? Quer também que a sua iniquidade seja passada de você? Abrace a missão. Quando nós abraçarmos de fato a missão de salvar pessoas pelo Evangelho, pelos trabalhos de saúde, que abrem a porta para a palavra de Deus, nós vamos ver que estamos em situação semelhante. E Deus vai passar a nossa iniquidade também. Porque a obra vai ser tão grande, nós vamos reconhecer que somos tão pequenos, que vamos entender que não podemos fazer a obra. E Deus precisa tocar o nosso lábio. Então o segredo, irmãos, para sermos vencedores e ter o nosso pecado eliminado, é abraçar a obra de salvar outros pecadores. E o que aconteceu com Isaías pode acontecer com cada um de nós. Amém? Quantos aqui já foram para a Europa? Mais especificamente na região da Espanha. Alguém que já foi? Eu já fui muitas vezes. Não lembro nem quantas vezes eu já fui na região da Espanha. E no decorrer da pregação, os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. O tema desta manhã é viagens para Tarsis. Quero que os irmãos abram a Bíblia em João, me acompanhem, capítulo 10. João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E o que vai acontecer no final? Que dia que isso vai acontecer? Há tanto tempo a gente lê esse verso. E hoje apareceu um verso de Ezequiel 34, se eu não me engano, na lição,
que por não estarmos fazendo o trabalho de buscar essas ovelhas, Deus diz que eu mesmo vou fazer esse trabalho, eu as buscarei. Como o pastor busca as ovelhas que foram desgarradas no dia de nuvens escuras. O Senhor tem uma conta com os pastores infiéis e com as ovelhas também infiéis, que podem ajudar outras ovelhas. E aqui fala que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Só relembrando um texto inspirado da palavra de Deus, Obreiros Evangélicos 36. Temos diante de nós uma obra pequena. É assim que está ali? Uma grande obra. Mas como uma grande obra pode ser feita por pessoas pequenas? A obra finalizadora de dar ao mundo pecador a última mensagem de advertência. Nós lemos o trabalho dos discípulos na igreja primitiva. Aquela obra não era a obra finalizadora, mas era a obra iniciadora. Há homens que serão tirados da onde? Do arado. Talvez você esteja pensando assim, eu vou aposentar nessa profissão. Mas olha o que Deus diz, há homens que serão tirados do arado, da vinha, de vários outros ramos de trabalho e enviados pelo Senhor a dar ao mundo esta mensagem. Prepare-se, porque a qualquer momento Deus pode tirar você do seu lugar e colocar em lugar que você precisa estar. É isso que a palavra de Deus diz. E se formos consagrados, e se formos sujeitos ao Senhor, nós aceitaremos esse chamado. E como devemos encarar a isso? Olha o que o Espírito Santo diz. Devemos encarar como um admirável privilégio. É ser capaz de compreender a vontade de Deus, tal como é revelada onde? Na segura palavra dos profetas. Isso põe sobre nós pesada responsabilidade. Deus espera, a longanimidade de Deus também está aqui, ó. Deus espera, e o desejo também, que comuniquemos aos outros o conhecimento que nos deu. É seu propósito, marquem bem essa palavra, é seu propósito que as forças divinas e humanas façam o quê? Se unam na proclamação da mensagem de advertência. É preciso haver uma união entre Deus e nós para essa obra acontecer. Mas a Bíblia diz que há ligação entre luz e trevas. E como que essa união pode acontecer? As trevas precisam sair da nossa vida. E por isso temos que abraçar a missão para passarmos pela mesma experiência que Isaías passou. Porque não há ligação entre luz e trevas. Onde a luz chega, o que acontece com a escuridão? Se afasta. E por isso o propósito de Deus é seu propósito, que haja essa união, para que o pecado, a treva seja banida e essa grande obra possa ser realizada. Agora, quais são as implicações em não seguir os propósitos de Deus? Quem quer dar uma ideia? Então, apareceu esse texto de uma lição da Escola Sabatina nossa, que diz assim, ó, quando falhamos em cumprir nossa missão, quando o castiçal deixa de iluminar e negligenciamos dar ao mundo as grandes verdades confiadas a nós, individualmente, o que acontece? Ou acontecerá, o castiçal será removido. O que significa isso, o castiçal será removido? O que é o castiçal? Do que vocês lembram quando leem castiçal? Luz. Onde tinha essa luz? No santuário, era uma peça do lugar santo. O castiçal iluminava todo aquele lugar e não podia apagar-se aquela luz. Quando nós não cumprimos o propósito de Deus, o castiçal é removido individualmente de nós. Veja esse texto que confirma isso, olha. Os que têm grande luz e nela não têm andado, é a prática do cristianismo, não só a teoria. Os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondentes à luz que desprezaram. Veja o perigo de não arcar com os propósitos divinos. Recebemos luz do Senhor, Ele diz, vós sois a luz do mundo, né? Sigam as minhas pisadas, e nós negligenciamos, diz que as trevas serão correspondentes. Se nós tivermos, por exemplo, um exemplo bem tosco, né? Nós recebemos 100 quilos de luz e não fazemos nada para distribuir essa luz, o que vai acontecer?
cairemos em 100 quilos de trevas. É isso que está querendo dizer esse texto. Agora vamos meditar em alguns textos interessantes. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Vamos meditar aqui nos versos 1 e 2. Verso 1 e 2. E veio a palavra do Senhor para quem? Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse foi um recadinho que Deus deu para Jonas. Agora uns detalhes importantes desse texto, olha. Ali apareceu no verso 1 que veio a palavra de quem? Do Senhor. Primeiro ponto. E veio a ordem do Senhor, para ele ir a Nínive, pregar contra aquela cidade. Então o plano era de quem? Do Senhor. Hoje apareceu um verso interessante, acho que foi no verso áureo que apareceu na lição. Dizendo para os mensageiros: ei, eu sou o Senhor. Desde o início eu estou mostrando para vocês, não temas. Vai e fala, porque eu não vejo outra rocha, só eu mesmo, então anuncia. E aqui o Senhor diz, nessa história de Jonas, diz que a palavra era do Senhor, a ordem era do Senhor, o plano era do Senhor. Quando nós nos conscientizamos de que o plano, a obra, a mensagem, a palavra é do Senhor, há o que temer? Não há o que temer. Há consequências? Há consequências. Mas quem vai arcar com as consequências? O Senhor. A palavra é dele, a ordem é dele e o plano é dele. Agora veja a palavra inspirada, diz que, falando de Nínive, entre as cidades do mundo antigo, nos dias do reino de Israel dividido, uma das maiores foi Nínive, a capital do domínio assírio. Fundada sobre as férteis barrancas do Tigre, o rio Tigre, né? Logo depois da dispersão da Torre de Babel, essa cidade floresceu através dos séculos, até que se tornou uma grande cidade de 3 dias de caminho. Isso a gente pode confirmar em Jonas 3:3. No tempo de sua prosperidade temporal, Nínive era um centro de crime e impiedade. A inspiração havia caracterizado como cidade ensanguentada. Quando eu li esse texto, cidade ensanguentada, eu lembrei de uma outra cidade que fala também em Apocalipse 17, que está embriagada com o sangue dos santos. Já leram isso? Toda cheia de mentiras e de rapina. Também fala lá, que tornou morada de demônios, de aves imundas, de rapinas. Em linguagem figurada, o profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel, rapinante. Além do leão da tribo de Judá, tem algum outro leão? Tem? Quem é esse leão? Ele anda rugindo em derredor, buscando a quem possa tragar. Então o profeta Naum diz assim, ó, sobre quem, interroga o profeta, não passou continuamente a tua malícia? Ele falando de Nínive, dessa cidade ensanguentada. Quem que não se contaminou com a sua malícia? E essa cidade também de Apocalipse diz que a sua malícia atingiu todos os reis da terra, os mercadores, etc. e tal. Mas a inspiração continua dizendo que, embora ímpia como havia se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal. Aquele que está vendo a todos os filhos dos homens e descobre todas as coisas preciosas, viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada a oportunidade para conhecer ao Deus vivo, afastariam de si as más obras e o adorariam. Talvez um dos motivos que nos desanimam de pregar o evangelho é ninguém quer ouvir. Ou pregar nesse lugar, ninguém vai querer aceitar essa verdade. É o que Deus diz? Tem muitas pessoas sinceras nos lugares por aí, como disse a lição, em outros apriscos, que elas estão só esperando a oportunidade de conhecer o Deus vivo e a sua luz, para então seguirem esse pastor. E o adorariam, diz aqui. E assim, em sua sabedoria, Deus se revelou a eles de maneira inconfundível, a fim de levá-los, se possível, ao arrependimento. Marquem bem na vossa mente essa frase, de maneira inconfundível. Foi assim que Deus se revelou para o povo de Nínive, de uma forma inconfundível, para que eles fossem levados
ao arrependimento. E quem foi o instrumento escolhido? Foi Jonas. O instrumento escolhido para esta obra foi o profeta Jonas, filho de Amitai. A ele veio a palavra do Senhor, como nós já lemos. E agora veja aqui, ó. Como o profeta se pusesse a pensar, olha os pensamentos entrando em cena, nas dificuldades e aparentes impossibilidades desta comissão, tudo partiu de um pensamento. Lembra de uma conferência que o irmão Gabriel Gonzalez fez aqui? Ele falou que as coisas começam nos pensamentos. E aqui começou. Jonas começou a pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades desta comissão, desse trabalho. Foi o que agora? Tentado. Depois de um pensamento vem a tentação. Foi tentado a pôr em dúvida a sabedoria do chamado. Olha, tem mensagens da palavra de Deus duras de se dar. E Jonas passou por essa experiência. E ele começou a pensar, Deus está ficando louco de me mandar falar essa mensagem? Se fosse aqui em Israel, tudo bem, eu até falaria. Mas em Nínive, como Nínive era conhecida mesmo? Cidade ensanguentada que matava as pessoas, criminosa, terrível. Ele ficou com medo. E ele começou a questionar a Deus, começou a colocar dúvidas no plano de Deus. Deus está maluco de eu pregar contra aquela cidade, aqueles homens? Do ponto de vista humano de Jonas, né, parecia que nada se poderia ganhar em proclamar tal mensagem nessa cidade tão orgulhosa. Ele esqueceu por um momento que o Deus a quem servia era todo sábio e todo poderoso. Enquanto hesitava, olha o que acontecia, duvidando ainda, Satanás sobrecarregou-o com o desencorajamento. Veja os passos que se seguiram. Veja os passos que se seguem quando nós questionamos, pensamos nas dificuldades primeiro. Poxa, eu ir lá naquele lugar pregar, é difícil e tal. Vem os pensamentos. Depois, é tentado a duvidar desse plano de Deus, que é muito duro isso. E depois, não vai dar nada não pregar isso aí, não vai dar fruto nenhum não. E aí o que acontece? Ele esquece de Deus, que é sábio e poderoso. E agora quem toma o trono? Satanás. E agora, em vez de mensageiro de Deus, tornamos-nos mensageiros de Satanás. Veja que terrível que é. E tudo começa num pensamento. Por isso que nós temos que cada dia atender aquele pedido que Deus falou através do sábio Salomão. Dá-me, filho meu, o teu coração, o controle dos teus pensamentos. Vamos seguir aqui. Verso 3, vamos ler? E Jonas se levantou para fazer o quê? Fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. O tema dessa manhã é viagens para Tarsis. E eu perguntei quantos tinham ido à Espanha, né? Aqui diz então que Jonas, detalhes desse verso 3. Primeiro, o que ele fez? Olha os passos que estão se seguindo. Pensou, olhou as dificuldades, duvidou da sabedoria de Deus. Se Deus está louco, mandar num lugar desse para pregar uma mensagem dessa, está doido. Depois Satanás tomou posse da sua mente e sobrecarregou com o desânimo. E agora ele pega aí, foge da presença de Deus. É fácil isso aqui, gente? Achar um navio é coisa fácil assim? Achar uma pedra ali naquela rua é coisa fácil, mas achar um navio, isso aqui ele achou um navio. Eu lembrei, quando estava estudando esse texto, de uma frase de um famoso pregador, Billy Graham. Ele disse uma frase assim, ó, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. E isso aconteceu com Jonas. E ainda por cima, investiu seu dinheiro para fugir de Deus. Pagou sua passagem. Para longe de Deus, diz que ele entrou naquele barco para ir com eles para Tarsis. Veja os passos que se seguiram por apenas duvidar do propósito de Deus e não abraçá-lo. Agora, por que eu perguntei para os irmãos se alguns já foram na Espanha, né?
Nínive está aqui, certo? E aqui está Jope, nessa bolinha. Então diz o texto que Jonas desceu para Jope, encontrou um navio ali, e olha a distância de Nínive. E olha a distância de Tarsis. Olha aqui a região de onde, ó? Espanha, Europa. É isso que eu perguntei para os irmãos. E eu disse que muitas vezes já viajei para ali. Eu quis dizer com isso que muitas vezes neguei a missão do meu Salvador. Quantas vezes você já foi para Tarsis? Viagens para Tarsis, né? Mas diz o salmista: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se for ao fundo do mar, o Senhor está ali. Se for ao céu, o Senhor está ali. Então não temos como fugir da presença de Deus. Agora veja um outro ponto que tomou conta agora do profeta. O profeta foi tomado de grande temor e se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Indo a Jope, achou ali um navio pronto para zarpar. Pagou sua passagem e desceu para dentro para ir com eles. No encargo que fora dado, havia sido confiada a Jonas uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir, preste atenção, ele ficou com medo. Mas aquele que tinha mandado ele ir, estava apto a sustentar o seu servo e garantir-lhe o sucesso. Por mais que a gente veja que é difícil, que não dá fruto, que acho que não é legal fazer isso, Deus está ficando doido, Deus pode garantir o nosso sucesso. É Ele que mandou. Não te mandei eu? Tivesse o profeta obedecido sem questionar, o que é difícil a gente não fazer, né? Questionar. E ter-lhe-iam sido poupadas muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Talvez não estejamos sendo abundantemente abençoados, ou talvez estamos passando experiências amargas na nossa vida cristã. Que cada um analise o seu caso espiritual. Mas aqui está um motivo: questionar o trabalho do Senhor e não assumir, não abraçar a missão de salvar outras pessoas. Vamos avançar para o verso 4 e 5. Depois que ele fugiu então da face do Senhor, o que aconteceu? Mas o Senhor mandou ao mar o quê? Um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia o quê? Um profundo sono. Veja os passos que se seguiram. Aqui fala no verso 4 que o Senhor mandou ao mar um grande vento. O que significa o vento mesmo? Lá em Daniel capítulo 7, ele viu 4 animais surgirem do grande mar. E os ventos, problemas. Deus permitiu acontecer um problema ali. Olha o que aconteceu, detalhes interessantes. Ele provocou a ira de Deus. Está se seguindo. Escondeu o Deus verdadeiro. Prejudicou o próximo. Ignorou o perigo do próximo. E por fim caiu numa sonolência profunda. Nós temos que analisar a nossa vida espiritual como que ela está. Como disse a irmã, se estamos sendo apenas religiosos, formais, e estamos caindo em sonolência profunda. Hoje apareceu uma pergunta que fala o que deveríamos pensar com respeito à vinha do Senhor, a prejudicada vinha do Senhor. Nós conversamos ali sobre a vinha daquela parábola que aquele plantador disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E se eles não fossem, o que acontece quando a uva passa do tempo? Perde-se a uva. O que está acontecendo é que uvas estão sendo perdidas, pessoas estão morrendo e não estão sendo colhidas para o celeiro celestial. Talvez nossa atitude está escondendo Deus, prejudicando o próximo, ignorando o perigo das almas que pendem na balança, e nós vamos cair num profundo sono. E quando gritar, eis aí o noivo, o que vai acontecer?
Vamos despertar assustados, mas não teremos mais o óleo em nossas lâmpadas. Então essas são as implicações em não seguir os propósitos de Deus. E veja o que se seguiu agora na vida desse profeta. Através de uma série de provas e estranhas providências. Quando aparece a expressão série, quer dizer o quê? Várias, uma atrás da outra. Através de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser revivida. Quando nós desatendemos tudo que Deus faz, nos pede para fazer e nos afastamos do seu propósito, Ele ainda providencia mesmo ventos, problemas e coisas estranhas, provas estranhas, para chamar nossa atenção de volta. Não é isso que os irmãos estão vendo acontecer no mundo? Coisas estranhíssimas acontecendo no mundo, talvez porque estamos num sono profundo no fundo do navio. O poder de Deus para salvar, essa intuição deveria ser revivida na mente do profeta, e talvez na nossa também. Versos 6 e 7, vamos continuar. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Já pararam para pensar alguém chegando para você, cristão, e falar: o que está acontecendo com você, dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Veja, quando nós escondemos o Deus verdadeiro, gente, quando nós escondemos o Deus verdadeiro, o que acontece? As pessoas vão clamar para quais deuses? Cada um vai clamar para o seu Deus. Mas vai resolver? Não vai resolver. Hoje apareceu também uma pergunta na lição, que as pessoas estão perdidas clamando a deuses que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, e não podem solucionar seus problemas. E enquanto Jonas dormia, eles clamavam cada um ao seu Deus. Veja o que nossa negligência provoca nas pessoas: a busca em outras fontes que não saciam a sede. Então, no versos 6 e 7, ele foi procurado. Aguarde, porque vão te procurar. Ou para buscar a palavra com você, ou para grudar no seu colarinho, dizendo: você sabia e não me falou. Ele foi chamado de dorminhoco, foi intimado a unir-se. Hoje o que mais está se vendo é ecumenismo no mundo, as pessoas se unindo, cada um com seus credos, para tentar salvar o planeta, para tentar salvar a paz nessa terra, acabar com os problemas de crise social, econômica, política, e por que não religiosa. E Jonas também foi intimado a unir-se na oração ecumênica daqueles pagãos. Vamos cada um orar ao nosso Deus. Você ora para o seu Deus também, quem sabe dá certo. E ele foi apontado finalmente como culpado. Porque eles lançaram sortes e essa caiu sobre Jonas. Enquanto os marinheiros buscavam seus deuses pagãos, pedindo socorro, o mestre do navio, excessivamente angustiado, foi em busca de Jonas e disse: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Agora veja aqui, ó. Mas as orações do homem que se tinha desviado do caminho do dever, as orações do profeta de Deus, mas que se desviou do caminho do dever, não trouxeram qualquer auxílio. Isso é duro para nós, irmãos. É nascido na igreja, conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, mas se afasta do dever, não pense nem em orar em favor das pessoas. Sua oração não vai ser ouvida, irmão. Nossa oração não vai prestar para nada se nós continuarmos fugindo do dever de salvar almas pelo Evangelho eterno. E quando Jonas se uniu em oração e clamou ao Deus vivo, a sua oração não teve efeito. Os marinheiros, impressionados com o pensamento de que a estranha violência da tempestade refletia a ira dos seus deuses, propuseram como último recurso o lançamento de sortes,
para que saibamos, disseram eles, por que causa nos sobreveio este mal? E lançaram sortes, e essa caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, veja que terrível situação que se encontrou o profeta. Declara-nos tu agora. Grudaram em Jonas e falaram, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Talvez nós estamos escondendo todas essas características até hoje. Em um dado momento as pessoas vão exigir de nós, de você, cristão, de onde você veio, quem é você, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso com o planeta? E nós sabemos. Isaías diz que a terra pranteia e murcha, está amaldiçoada por causa dos seus moradores, porque eles fazem o quê? Transgridem as leis, quebram os estatutos e pisam a aliança eterna. Mas nós ficamos no fundo do navio e não queremos falar isso. E as pessoas vão cobrar de nós. E a inspiração diz assim, ó, desperte a igreja, e a igreja é cada um de nós. E ponha-se a cumprir a obra que lhe foi confiada. Todo crente, não escapa a ninguém, mais instruído ou menos preparado, pode levar a mensagem. É isso que o Espírito Santo diz. Estende-se perante nós a eternidade. A cortina está para ser aberta, Jesus está pertinho de voltar. Todas as suas predições estão aí diante dos nossos olhos. Nós temos pouco tempo para fazer muito. A cortina está quase se abrindo. O céu está quase se abrindo, como se abriu para Estevão. Eis que vejo os céus abertos e sobre ele o Filho do Homem. Amém. E a pergunta é, em que estamos pensando? Para que assim nos apeguemos ao nosso amor egoísta pela comodidade. Enquanto por toda parte ao nosso redor perdidos estão a perecer. Ficou completamente calejado o nosso coração. Não podemos ver nem compreender que temos uma obra para fazer em favor de outros. Irmãos e irmãs, estamos nós entre os que, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem? Será que nós estamos na mesma condição dos deuses estranhos? Diz que podemos e estamos correndo esse risco. Quando negligenciamos os propósitos de Deus, nós caímos na condição de deuses de pau e de pedra que não servem para nada. Foi em vão que Deus nos deu o conhecimento de sua vontade? Foi em vão que Ele nos enviou advertência após advertências da proximidade do fim? Aliás, acreditamos nas declarações de sua palavra acerca do que está para sobrevir ao mundo? Acreditamos que os juízos de Deus impendem sobre os habitantes da terra? Se nós acreditamos nisso, como então podemos ficar de braços cruzados, descuidosos e indiferentes? Cada dia que passa nos leva para mais perto do fim. Mas leva-nos também para mais perto de Deus? Essa é a pergunta. Estamos vigilantes em oração? As pessoas com quem nos associamos dia a dia precisam de nosso auxílio, nossa guia. Hoje também apareceu na lição algo sobre guia. Falou sobre as bandeiras. Nas guerras antigas, nas frentes de batalha, tinha os porta-estandartes, que mantinham a bandeira erguida lá em cima. E a última fileira do exército podia enxergar a direção. Para onde a bandeira for, é para onde nós temos que ir. E Deus convida hoje a abraçarmos a bandeira do príncipe Emanuel, que está cheia de sangue, que talvez está se arrastando. E quando algo está enlameado de sangue e se arrasta no pó, fica sujo demais, gruda muita sujeira. Nós precisamos levantar essa bandeira para ser guia, para as pessoas terem onde olhar e saberem em que direção seguir. Pessoas podem estar em tal estado de espírito que uma palavra oportuna que lhes seja, pela atuação do Espírito Santo no coração, lembra da união entre Deus e o homem? Quando o Espírito Santo atua no coração, pode ser um ponto de apoio em lugar firme. Uma palavra que seja. Amanhã, talvez, algumas dessas pessoas possam estar onde nunca mais as podemos alcançar. Acho que algum aqui já passou essa experiência. Num ônibus, por exemplo. Você faz viagem de horas ao lado de uma pessoa e você não troca uma palavra. Eu já passei muitas experiências dessas.
Muitas vezes já fui para Tarsis. E uma das últimas vezes que eu viajei de ônibus, eu viajo mais de moto, sentou uma pessoa do meu lado, uma senhora, e eu fui quase toda a viagem no fundo do navio, dormindo. E eu lembrei dessa pregação. E sabe, foi uma das maiores lutas missionárias que eu já tive. Para abrir minha boca e falar com aquela senhora. Difícil. E fui lutando ali contra o orgulho, contra o medo, contra a insegurança. Mas quando a gente pede o auxílio de Deus, de quem é a obra mesmo? É do Senhor, a influência do Senhor, o poder do Senhor. Soltou a minha língua, graças a Deus, e conversei com aquela senhora. E ela estava com um problema terrível na família dela. Eu pude deixar algumas palavras ali, mas eu vi que não fui eu, fui apenas um instrumento de barro, talvez um barro sujo ainda. Mas é difícil. Se a gente não se dispor, Deus não nos usa. Precisamos fazer com que Deus enxergue em nossa disposição e Ele vai nos usar. Então, a atuação do Espírito Santo nos faz alcançar pessoas. E essas pessoas talvez nunca mais possam ser alcançadas. Eu nunca mais vi aquela mulher. E se eu não tivesse falado, passou a minha oportunidade. Qual é a nossa influência sobre esses companheiros de jornada? Que esforço estamos fazendo para ganhá-las para Cristo? São perguntas para nós refletirmos que o Espírito Santo faz para nós. Vamos avançar para o verso 9 a 12. E ele lhes disse, agora vem, depois de ser interrogado, Jonas agora começa a falar. E ele lhes disse, eu sou hebreu. Talvez você fale, eu sou cristão, eu sou reformista, eu sou um adventista que crê na volta de Jesus. Você vai ter que confessar um dia. Até Satanás e seus anjos terão que confessar. Toda língua confessará. E aqui Jonas começa a falar, eu sou hebreu. Eu imagino que ele não estava falando com orgulho aqui, não. Ele estava agora envergonhado. Gente, eu sou hebreu. E temo ao Senhor. Qual Senhor? O Deus do céu. Que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. E lhe disseram, por que você fez isso com a gente? Por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele tinha contado para eles. E disseram-lhe, que faremos nós agora para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E no verso 12, Jonas cita a sua própria condenação. Ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Não vamos permitir a gente chegar nessa situação, irmãos. Que pessoas vão nos encurralar e perguntar, por que você fez isso comigo, com a gente? Você conhecia tantas verdades salvadoras. Como apareceu também na pergunta, qual é o evangelho que tem que ser apresentado? O evangelho salvador. A verdade pura que liberta as pessoas. Por que você não me falou? E agora nós vamos morrer nós dois. Tanto nós vamos morrer e você também, que nós vamos jogar você no mar. Por não cumprirmos o propósito de Deus. Veja, agora ele foi obrigado a revelar-se. Eu sou hebreu, eu conheço o Deus Criador. Foi forçado a mostrar Deus, foi colocado na parede, teve que propor a amarga solução, teve que reconhecer a culpa. E ele expressou então, lançai-me ao mar. Sabe, lançar-se ao mar não é tão ruim. Quando a gente vai na praia, minha filha, a coisa que ela mais quer é se lançar no mar. Naquele calorzão, não é gostoso se lançar no mar? É gostoso. Mas veja, ser lançado ao mar numa tempestade, aí é diferente. Aí significa morte. E foi essa a sentença de Jonas. Morte. Quais são as implicações de não seguir os propósitos de Deus? Vamos rapidamente resumir aqui. Fugiu da presença de Deus, achou um navio, diz que achou, né? Pagou a passagem para longe de Deus, provocou a ira de Deus,
escondeu o Deus verdadeiro, prejudicou o próximo, ignorou o perigo do próximo. Sonolência profunda, ele caiu. Foi procurado, chamado de dorminhoco, intimado a unir-se numa oração ecumênica, apontado como culpado, teve que revelar-se, foi forçado a mostrar Deus, foi colocado na parede, teve que propor a solução, teve que reconhecer a sua culpa. E quando nós fazemos uma soma de tudo isso aqui, se resume em morte. Esse é o resultado de não seguir os propósitos de Deus. Lançai-me ao mar. Um povo diferente com uma mensagem probante. E a palavra probante te lembra de quê? Provas. Aprove. Deus quis dar ao seu povo a mensagem do terceiro anjo, como apareceu hoje na lição também, como uma mensagem probante para ser apresentada ao mundo. É difícil falar desse assunto. É uma prova, tanto para quem fala quanto para quem ouve. João contempla um povo diferente e separado do mundo, que se recusa a adorar a besta ou a sua imagem. A besta é a falsa religião e a imagem da besta, protestantismo apostatado. João vê um povo que se recusa a fazer parte desses dois grupos, que tem sobre si o sinal de Deus, que santifica o seu sábado, o sétimo dia, que deve ser santificado como um memorial do Deus vivo. Não foi o que Jonas disse? Eu sou hebreu, eu sirvo a Deus, o Deus vivo, Criador do céu e da terra. Deles, escreve o apóstolo, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. João vê esse povo sendo vencedor. Em Nínive, Deus viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta. Nínive simboliza todo mundo hoje que deve ser alcançado com o evangelho eterno. E Deus sabe que tem muitos fiéis em todos os lugares, mas precisam ser encontrados. E se forem dadas oportunidades para eles, adorarão o Deus vivo. Primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória. Apresentai o Criador das fontes das águas, do céu, da terra e do mar. E Deus se revelou, lembra que nós lemos? Deus se revelou a eles, aos moradores de Nínive, de uma maneira como? Inconfundível. Nós vamos ver isso agora. A probante mensagem para este tempo deve ser proclamada tão claramente e com tanta decisão que desperte os ouvintes e os leve a quê? Desejem estudar em outras palavras, saber o que Jesus fazia, saber o que Jesus era e imitar Jesus. Deus proporciona algumas mensagens para chacoalhar o mundo, para eles despertarem e voltarem-se para estudar a palavra de Deus. Mas veja que a inspiração diz que talvez estamos sobre o risco de apresentar a mensagem do terceiro anjo de maneira tão indefinida que ela não cause impressão sobre o povo. Às vezes nós fazemos isso. Uma história bem conhecida que fala de um pregador e de um palhaço. O pregador foi perguntar para o palhaço: qual é o seu segredo para tanta gente ir no seu show e o circo ficar cheio? E lá, quando eu faço meus sermões, está vazio. E ele falou, então, é que eu falo as minhas mentiras como se fossem verdades. E você prega as suas verdades como se fossem mentiras. Estamos sob o risco de apresentar a verdade de uma forma que não causa impressão. Tantos outros interesses aparecem, é mais gostoso fazer outras coisas. Que a própria mensagem que deveria ser proclamada com poder torna-se insípida, sem gosto e sem expressão. E acabamos realizando viagens para Tarsis. Agora, como temos um Deus misericordioso, que nos busca no fundo do poço, Jonas teve uma segunda chance. E eu pergunto, será que nós teremos? Eu tenho certeza que Deus dá a segunda chance. Mas se nós teremos, eu não tenho certeza. Porque compete a mim saber o amanhã? Será que estarei vivo até o final desse culto? Tem um hino no cenário que fala, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos avançar para o verso 15 e 17. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor.
e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Quem quer passar uma experiência dessa? Eu não quero. Capítulo 2, agora, versos 5 e 6. Está bem aí pertinho. Próximo capítulo, versos 5 e 6. Jonas agora reconhece a sua fragilidade, o seu erro, e ele começa a falar assim, ó: as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Amém. Talvez Deus nessa manhã está livrando a nossa vida da perdição. Talvez é mais uma oportunidade que nós estamos ouvindo para aceitar o chamado do Senhor. E sairmos lá do porão do navio. Agora no capítulo 3, versos 1 e 2. Veja a proposta de Deus quando nos dá uma segunda chance de cumprir os seus propósitos. E veio a palavra de quem? Do Senhor de novo. Qual vez? Segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Qual pregação? A que eu falei para pregar. Uma outra lição para nós. Às vezes nós queremos pregar o que nós queremos falar e deixamos de lado o que Deus quer que fale. E não cumprimos o propósito de Deus. E Deus estava ensinando essa lição para o profeta que comunicava-se com o Senhor. E no verso 3 e 4 diz: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia. E pregava e dizia: olha por que ele estava fugindo dessa pregação. Olha só o que ele tinha que falar. 40 dias. E Nínive será? Quanto tempo tem o planeta Terra, irmãos? Quantos sinais já se cumpriram? No Evangelho de Lucas, Jesus fala para você: olha, quando todas essas coisas acontecerem, levantem vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Quanto tempo o Nínive deste mundo tem? E Jonas tinha um tempo para dizer: 40 dias para arrependimento ou serão destruídos. É fácil dar uma mensagem dessa? Não é fácil. Mas era essa a pregação que eu quero que você fale. Terrível! Esse texto fala dos ventos que sopraram no navio que Jonas pegou para Tarsis. Mas aqui aparece a expressão crise. Uma crise se acha precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para esses últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito a sua decisão. Então, virá o fim. Essa crise é o vento que soprou no barquinho de Jonas, no navio. Diz a inspiração que coisas que nós poderíamos fazer em tempo de abundância e de paz, nós temos que fazer em momentos muito angustiosos. Para que vamos esperar a tempestade chegar? Por que vamos esperar? Talvez caia como peso essa mensagem na mente dos irmãos. Eu tenho que alcançar o mundo inteiro. Não. Qual o título da lição de hoje? Compartilhando com nossos vizinhos. Quando eu leio a missão de pregar o Evangelho, eu não penso em outros países. Se Deus me enviar para lá, vamos. Mas se não enviar, eu lembro de um corinho que eu cantava quando era criancinha. Posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, dispõe de mim, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Vede os campos que vão branquejando, manda-me, pois, Senhor.
Nossos vizinhos talvez estão precisando. A nossa família talvez esteja precisando. Quantos da sua família conhecem a verdade? Ou ainda não conhecem? Veja, de rua em rua ia ele fazendo soar a nota de advertência. A mensagem não foi em vão, por mais dura que tenha sido a mensagem de destruição, caso não se arrependessem, não foi em vão. E quantas pessoas estavam no grupo de trabalho missionário de Jonas? Outra prova para nós. Não trouxe aqui, mas a inspiração diz que a nossa prova será fazer o trabalho do Senhor quando são poucos os campeões. Devemos tirar calor da frieza dos outros e coragem de sua covardia. Essa será a nossa prova. E aqui fala que ele ia... O clamor que soava através das ruas da ímpia cidade ia passando como? De lábio em lábio. Olha o poder do Espírito Santo quando nós abraçamos a sua tarefa. Ele fez com que a mensagem de Jonas passasse de lábio em lábio. E chegou até onde? Até o trono do rei daquela cidade. Até que todos os habitantes tivessem ouvido o assustador anúncio. O Espírito de Deus imprimiu a mensagem em cada coração. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu lembro de alguns irmãos que falam que às vezes a gente prega mensagens que assustam as pessoas. Isso está no propósito de Deus, sabia? Mas esse susto não é para afastar, é para despertar. Desperta tu que dormes e o Senhor te esclarecerá. É isso que a palavra de Deus fala. Ninguém acorda ninguém assim. Ei, acorda. Ei. A pessoa vai dormir mais com esse... Temos que despertar nossas almas, partindo de nós mesmos. E diz que não foi em vão, e as pessoas foram despertadas, e o Espírito de Deus imprimiu a mensagem em cada mente, e levou multidões a tremerem por causa de seus pecados, e a se arrependerem em profunda humilhação. Esse foi o resultado da mensagem dura, que a princípio Jonas não queria abraçar, mas Deus o deu uma segunda chance, e talvez eu estou tendo nessa manhã a minha segunda. Eu louvo a Deus por isso. Deus ainda tem um povo em... Vamos traduzir essa palavra para ficar mais fácil? Deus ainda tem um povo em confusão. Ainda existem pessoas confusas. E antes, não depois, antes de sobrevirem seus juízos, preditos em Apocalipse 16, esses fiéis devem ser chamados a sair. Olha como Deus os chama, fiéis. Para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. E por isso que Deus propõe um grande movimento que anuncia a mensagem, dizendo, sai dela, povo meu. E esta pregação, junto com a mensagem do terceiro anjo, que é contra a falsa religião, contra aquelas pessoas que abandonaram a verdade, que é o protestantismo que apostatou, essas mensagens constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. É esta mensagem que Deus quer que pregue. E complementando a fala do irmão Preto, e onde houver doentes, devem ser curados. É a cunha de penetração. O Senhor me diz, tenho te fortalecido para transmitires uma mensagem para este tempo. Desperta os homens que têm recebido enganos. Deus falando para nós, ei, desperta as pessoas que estão enganadas. Estão alheios à grande importância do tempo presente e aos perigos do futuro. Alguns que no passado tiveram uma genuína experiência, despertarão, porque sua vida não foi uma contínua contradição da verdade. Muitas pessoas são fiéis ao que conhecem, e eles não aceitam todos os enganos, mas eles não têm quem os esclareça. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem azeite, essas pessoas têm azeite em seus vasos com suas lâmpadas. Nenhum deles deveria estar adormecido. A solene e sagrada verdade, a probante mensagem dada por Deus a nós para comunicar ao mundo, coloca-nos sob a mais forte obrigação de assim transformar nossa vida diária. Lembra a pergunta que eu fiz no início? Quem quer ficar sem pecado? Todos queriam. Porque quando Jesus voltar, o pecado será eliminado e não pode estar em nós. Então, para assumirmos essa missão, precisamos desligar-nos do pecado. Coloca-nos sob a mais forte obrigação de assim transformar nossa vida diária e caráter, de modo que o poder da verdade possa ser bem representado. Se nós também não estivermos representando o Cristo,
não dá certo. Devemos ter um contínuo senso da brevidade do tempo e dos terríveis eventos que a profecia declarou que devem rapidamente ter lugar. É por causa dessas verdades não serem tornadas uma realidade que a vida é tão incoerente com a fé que professamos. É o que o palhaço falou. O palhaço falou, você prega como se fosse mentira. Mas sabe por que você prega sem poder? Sabe por que você prega sem ênfase? Porque a sua vida não é coerente com o que você conhece. E você não tem força. Você precisa enrolar. Você precisa dar uma disfarçada. Porque sua vida não bate. O apóstolo Paulo falou assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que quando eu for pregar, eu mesmo não seja reprovado. Se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Esse é o trabalho que precisa ser feito antes que Cristo venha com poder e grande glória. Convido a igreja, diz a serva do Senhor, a orar fervorosamente para que sejam reconhecidas as responsabilidades. Somos individualmente co-obreiros de Deus? Se não, por que não? Quando vamos fazer a parte que nos foi designada pelo céu? É a pergunta que eu queria deixar ecoando em nossa mente nessa manhã. A experiência de Isaías, tendo seus pecados passados dele, que ele pôde olhar o Senhor e não morrer, só vai acontecer se abraçarmos a missão. E eu oro para que o Senhor me abençoe e abençoe a cada irmão que esteve aqui nesta manhã. Amém.